Oi, galera. Oi, galera. No vídeo passado a gente veio aqui se apresentar para vocês. Alguns de vocês vieram falar com a gente, foi bem legal. Então hoje a gente veio aqui para responder algumas perguntas. A gente recebeu uma mensagem bem grande do Vinícius, com várias perguntas. E hoje a gente vai responder essas perguntas para vocês. É isso aí. Manda bala. Vou ler aqui a mensagem do Vinícius para vocês. Vou ler trechos da mensagem, porque a mensagem é bem grande. Vou ler principalmente aí as partes que ele faz perguntas e a gente vai tentando responder conforme a gente sabe também. A gente não trabalha com isso, a gente foi estudando, foi procurando com base também nos nossos interesses, no que a gente precisava para a nossa ida para a Austrália. Então, vamos tentar responder aí algumas coisas. O Vinícius começa, ele se apresenta aqui pra gente, ele fala que ele tem interesse de ir para a Austrália ou para o Canadá, que ele está um pouco na dúvida. Assim como o Vinícius coloca essa dúvida sobre o Canadá ou a Austrália, a gente também teve essa dúvida e a gente pode gravar um pouquinho sobre isso para vocês, se vocês tiverem interesse, né? Já falamos também no blog sobre como foi a decisão de ir para a Austrália, mas a gente pode gravar e falar um pouquinho sobre isso. O Vinícius fala aqui que ele é engenheiro ambiental, e daí, Vinícius, sobre engenharia a gente não conhece. Não vamos poder dar muitas informações. O ideal é procurar um agente de imigração. Tem agências de imigração que trabalham só com engenharia, com TI. E a Sabrina, que é namorada do Vinícius, é fisioterapeuta. O Lucas é fisioterapeuta. Então, sobre essa profissão, a gente tem muito mais conhecimento porque a gente foi muito mais atrás, porque era nosso interesse, né? E daí o Vinícius, ele não é bem uma pergunta, mas ele comenta aqui pra gente, ele coloca, né, que a profissão dele está listada nas listas que serão reavaliadas para o próximo ano, de acordo com o link que a gente colocou lá no blog. Eu vou colocar o link aqui embaixo também na descrição, mas a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que é essa lista. Quando a gente colocou no blog, gerou muita dúvida, né? O pessoal veio perguntar pra gente o que era, como funcionava isso. E não é exatamente que elas vão ser reavaliadas no próximo ano. É exatamente isso. Elas vão ser avaliadas mais de perto. Todas as profissões que são listadas, que estão na lista de profissões em demanda, são avaliadas todo ano, né? Sempre no dia 1º de julho sai uma nova lista. Então, todas as profissões são revistas. O que é essa outra lista, então, né? O que é essa outra lista que eu coloquei no blog e que o Vinícius coloca aqui pra gente? Então, essa lista é tipo um warning, assim. As profissões que estão nessa lista, eles vão avaliar mais de perto e elas têm um risco maior de ser cortadas. Mas isso não significa necessariamente que elas vão ser tiradas no próximo ano. Elas vão ser seguidas mais de perto para eles decidirem se eles tiram ou não. O Vinícius continua então aqui, né, as questões dele, e ele pergunta para a gente, ele fala um pouquinho da ideia dele de ir para a Austrália, inicialmente com a esposa dele estudando, depois trocando para ele estudar, e daí ele coloca que ele leu todos os relatos do blog, que ele gostaria de saber o que levou a gente à mudança de ideias. E daí ele faz uma série de questões, né? Se foram os valores para validação,
se foi a baixa probabilidade de conseguir o visto permanente ou outro fator. Vou linkar aqui embaixo também esse post que a gente fez, que o Vinícius cita aqui nas questões dele. Mas vamos lá. Vamos tentar explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu nesse processo. Quando a gente começou a pesquisar a probabilidade a possibilidade de ir para a Austrália, a gente viu que as duas profissões estavam na lista de demandas, tanto fisioterapia do Lucas quanto psicologia minha. O Lucas, ele tem um bom inglês, eu não, meu inglês é muito ruim, então a nossa ideia inicial era tentar o visto permanente pela profissão do Lucas, pela fisioterapia, e já ir para a Austrália com esse processo engatilhado, com a tentativa desse visto permanente. A gente procurou uma agente de imigração, também falei um pouquinho, vou deixar também o link aqui embaixo para quem tem dúvidas. E daí a gente viu que o processo, inicialmente, o processo de validação para que a gente tentasse o visto permanente pela psicologia era muito mais fácil, mas precisava do inglês. O processo para a gente tentar o visto permanente pela fisioterapia era um processo mais longo, um processo mais caro, e daí a gente ficou, né, na dúvida aí, o que a gente faz? Como a gente segue agora? A gente está fazendo, na verdade, esse processo em conjunto. O visto permanente pela fisioterapia, ele pode demorar muito, ele pode demorar em, no mínimo, 2 anos. E a gente não queria esperar todo esse tempo para ir para a Austrália. Então, a gente está fazendo o processo de validação de diploma do Lucas. A gente já mandou toda a documentação e eu explico um pouquinho também no blog como que é esse processo. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês, o processo de validação de fisioterapia. Cada profissão tem um processo de validação diferente. Então, a gente está fazendo esse processo. A gente não deu entrada no processo de validação da psicologia porque eu não tenho inglês. Então, a gente vai inicialmente com visto de estudante. Eu vou estudando inglês. O Lucas vai como partner, vai como um acompanhante e a gente tá junto nesse processo fazendo a validação do Lucas de fisioterapia. Chegando num ponto que eu tenho um inglês bacana, que dá para eu tentar ir fazer uma prova, o IELTS no caso, e que eu consiga uma nota boa, uma nota necessária no IELTS, se a gente ainda não tiver conseguido o visto permanente pela fisioterapia, pela profissão do Lucas, a gente dá entrada também pela minha profissão, porque daí a gente vai tentando nas duas vias. Não é que a gente desistiu de validar o diploma, que a gente desistiu do visto permanente, mas a gente resolveu ir para a Austrália antes do visto permanente sair. O Vinícius pergunta também aqui pra gente sobre a questão de comprovação financeira. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês do blog, que eu falo sobre a comprovação financeira. Mas ele pergunta sobre o patrocinador, né? Se o patrocinador precisa ter esse dinheiro em mãos ou se ele precisa comprovar que vai ter o valor mensal. E daí, Vinícius, ele precisa comprovar que tem esse valor em mãos nos últimos 3 meses. Tanto no caso de um patrocinador, quanto no caso de vocês forem comprovar a renda em conta própria. O dinheiro precisa estar todinho lá, parado na conta, por 3 meses. O Vinícius pergunta aqui pra gente se a gente tem uma planilha de gastos, né, uma previsão de quanto se vai gastar em um intercâmbio. A gente ainda não fechou tudo que a gente precisa fechar, a gente ainda tem algumas questões em aberto, mas assim que a gente tiver tudo fechadinho, eu faço um post no blog só sobre isso, né? Sobre a previsão dos gastos.
E a última dúvida aqui que o Vinícius coloca é sobre a nossa entrevista com o consultor de imigração. Se a gente tomou essa decisão da mudança de planos a partir dessa entrevista, né? Ou como foi? E foi bem isso, foi a entrevista que meio que guiou a gente para esses planos que a gente está tendo agora. E a gente meio que não teve mais contato com a agência, até porque eles não faziam intercâmbio, eles só faziam uma parte de visto permanente. Então, essa parte, meio que como a Mari não tem inglês, a gente meio que deu uma paradinha nela. Quando a gente fez a entrevista inicial com a agente de imigração, a gente pensava que era muito mais fácil ir para a Austrália com visto permanente. E essa era a nossa ideia. Acho que a entrevista colocou a gente mais na realidade, né? A gente viu que seria um processo muito demorado, muito caro, e a gente não sabia o quanto de tempo a gente precisaria para conseguir, de fato, concluir esse processo. Por isso a gente decidiu fazer essa mudança, né? E antes, no intercâmbio, ver lá, né, o que a gente consegue, o que dá para a gente fazer e, ao mesmo tempo, ir tentando esse processo do visto permanente. A gente não teve mais contato com a agência também, porque a gente já tinha pesquisado muita coisa. Quando a gente foi fazer a entrevista, a gente já fez muitas perguntas direcionadas sobre o processo mesmo. Se a gente fosse tentar o processo pela psicologia, pela minha profissão, provavelmente a gente estaria muito mais próximo da agência de imigração, porque era um processo um pouco mais complicado. Na parte 2 que o Assessment eles dão um bom suporte, né, no caso dela. No caso da Físio eles não dão suporte. E pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente se informou, a gente viu que talvez a gente conseguisse dar seguimento no processo por conta mesmo, né? E daí acho que a gente pode, quando a gente tiver alguma resposta, né, quando a gente tiver algo mais concreto, a gente escreve no blog ou vem aqui conversar um pouquinho com vocês também sobre esse processo, sobre como foi fazer esse processo sozinhos. Então, acho que a gente tentou responder aí todas as perguntas do Vinícius. Vinícius, se ficou alguma dúvida a mais, comenta aqui embaixo pra gente. Se surgiram dúvidas aí em outras pessoas em cima desse vídeo, ou se vocês querem que a gente responda mais alguma questão, comenta aqui pra gente também. Se inscreve no canal, compartilha, dá like, ativa o sininho para vocês receberem notificação sempre que tiver um novo vídeo. E é isso. E é isso. Até mais. Tchau!